Senhores telespectadores, é com imenso prazer que abrimos mais uma vez a nossa sala de conversa. Toda semana trazemos aqui para a nossa sala de conversa uma ou mais personalidades para falar sobre os mais diversos assuntos que entendemos de interesse de nosso telespectador. Para falar sobre política, convidamos o jornalista Adilton Dias, em atividade durante mais de 20 anos aqui na Rádio Panati. Adilton trabalha atualmente na Rádio Arapuã FM, sucessora da Panati. É, sem sombra de dúvidas, um profundo conhecedor da política local, não só da política atual, mas principalmente da história política de Patos nos últimos 50 anos. Além da atividade na Arapuã, colabora com outros colegas jornalistas, inclusive conosco, sendo frequentemente consultado sobre fatos passados da política local e regional. Adilton, seja bem-vindo à nossa sala de conversa. Eu quero agradecer o convite, feito pelo jornalista Luiz Gonzaga Lima de Moraes, por participar aqui da sala de conversa. Então, Gonzaga, estou à disposição para qualquer esclarecimento. Adilton, vamos relembrar um pouco o que foram as administrações de Patos depois da redemocratização, ou seja, depois de 45. Clóvis Sátiro e Souza voltou a ser eleito em 12 de outubro de 1947 através do voto popular, direito restabelecido com a volta da normalidade institucional. Ele obteve 3.453 votos contra o seu opositor, José Afonso Gaioso de Souza, que teve 3.123 votos. Para vice-prefeito, o ganhador foi Walter Vieira Arcoverde, com 3.405 votos, contra 2.907 de Bossué Vanderlei. Nós dizíamos que ele voltou a ser eleito porque Clóvis Sátiro havia governado como prefeito nomeado de 20 de setembro de 30 a 8 de março de 31 e em 35 havia sido eleito como primeiro prefeito eleito através de voto em Patos, havia sido eleito vencendo o agropecuarista Darcílio Vanderlei. Quais são os fatos que você relembra da administração de Clóvis Sátiro? Olha, Gonzaga, lembrando que essa eleição de Clóvis Sátiro, ele foi eleito, a primeira eleição direta de Patos foi no dia 9 de setembro de 1935, contra Darcílio Vanderlei, que mais tarde chegou a ser prefeito de Patos. O que nós podemos lembrar nessa entrevista, dessas obras aqui, as principais obras, foi o calçamento da Solano do Sena, que antigamente se chamava Rua da Alegria, Rua Grande, tinha esse nome, Gonzaga, Rua da Alegria, Rua Grande. Como também, ele também, também no novo motor da luz, a doação da LBA de terreno para a construção do Hospital Regional de Patos. São algumas dessas que a gente poderia lembrar na época, foi um sucesso, a administração do Clóvis Sátiro. Lembrando que nessa eleição, Gonzaga, dizer que ele disputou, em 1947, contra Zé Gaioso. Zé Gaioso que veio da UDN. Ele era da UDN, passou naquela eleição para disputar contra Clóvis Sátiro. Ele era da UDN, pouca gente sabe disso, Mas aí ele era da UDN, passou para o PSD na época, que naquela época era PSD, em 47, houve a redemocratização depois dos 15 anos da ditadura de Getúlio Vargas. Ele foi para o PSD, e aí disputou contra o Dr. Clóvis e perdeu a eleição por 333 votos, mais ou menos. Um detalhe que a gente deve chamar a atenção, são poucas as realizações de Dr. Clóvis, por exemplo, aparentemente, mas naquela época a prefeitura contava apenas com recursos próprios, Era verdade, não tinha como hoje esses recursos federais. E aí, geralmente, nem tinha recursos federais e tinha que contar apenas com recursos da prefeitura. Então era difícil naquela época. Eleito prefeito pelo voto direto em 12 de agosto de 51, Darcílio Vanderlei da Nóbrega conseguiu 4.801 votos contra 3.974 atribuídos ao seu concorrente Firmino Aires Leite, que já havia sido prefeito nomeado no tempo da ditadura, O cargo de vice-prefeito ficou com Antônio de Souza Gomes, que venceu o doutor Basílio Serrano de Souza. Pois é. Inclusive, Antônio de Souza Gomes era
era a família, vamos dizer assim, era o sogro de Bivar Olinto. Sogro de Bivar Olinto. Sogro de Bivar Olinto, né? Inclusive, Gonzaga, aproveitando, a rua 26 de Julho, a rua que eu morei por muitos anos lá, colocaram na época, botaram o nome de Antônio Gomes de Souza e até hoje está lá nos anais da Câmara, da Prefeitura, o nome de Antônio Gomes de Souza. Que inclusive nós vamos fazer um movimento para colocar o nome de Antônio Gomes de Souza em outra avenida nova e permanecer o nome de Rua 26 de Julho. Quais foram as realizações de Darcílio Vanderlei? Olha, ele concluiu o mercado público, né, que foi começado na administração passada. Ele construiu o mercado público, construiu o Grupo Coriolano de Medeiros, também e o Maria Nunes, né, construiu galeria no centro da cidade e conseguiu do governo do estado a construção do açude do Jatobá e do Hospital Regional de Patos através da LBA, inaugurada em 1953. Um detalhe, o Coriolano de Medeiros foi inaugurado em 1952 e eu estudei lá 53 e 54, sou meio antigo, né? Mas eu também estudei naquela lá, época eram só escolas, né? Não tinha, foi o primeiro grupo escolar de Patos. Depois foi que veio Passou para o estado. O Rio Branco, né? Passou para o estado. Depois o Rio Branco também era Grupo Escolar Rio Branco. Quando eu estudei no Rio Branco, era Grupo Escolar Rio Branco, né? Que funcionava onde hoje é o Fórum Miguel Sattler. Veio em seguida a eleição de Nabor Vanderlei da Nóbrega. Que é a eleição aconteceu, pai de Naborzinho, né? Deputado. Foi eleito em 3 de outubro de 55 com 4.019 votos. Era pouca gente para votar naquela época, né? Contra 3.682 votos conquistados por Bivar Olinto de Melo e Silva. O vice-prefeito de Nabor era Vicente Nogueira Batista, enquanto que o candidato de Bivar Olinto era Walter Vieira Arcoverde. Tem algum detalhe sobre essa administração? Olha, a gente podemos dizer o seguinte, ele fez calçamento, galeria, implantou a rede telefônica, que naquela época não tinha na cidade de Patos, né? Ele implantou a telefonia na cidade de Patos, foi ele, né? O doutor Nabor Vanderlei. O abastecimento d'água, que antes era feito através de carros-pipas, que hoje é chamado de carros-pipas, mas naquela época era caminhão d'água. Meu pai, inclusive foi um dos pioneiros aqui, né? Ele, o pai de Chico Bocão e outros, eram uns 5 caminhões abastecendo a cidade de Patos. Fora os jumentos e as carroças d'água, né? Exatamente. Então, ele fez isso aí também. A energia elétrica também, gerada de Curema, foi ele que implantou na cidade de Patos. Então, eu considero, em termos de infraestrutura para a cidade, foi quem mais realizou, porque naquela época ele conseguiu o abastecimento d'água residencial, chegou até as residências. Conseguiu colocar central telefônica, né, ligando as casas que não tinha antes. E conseguiu energia de Curemas. Até então nós tínhamos, né, o famoso motor da luz, né? Motor da luz, né? Motor da luz, que inclusive quando era 9 horas da noite desligava, né? E a cidade ficava no escuro. Ficava no escuro. As coisas tinham que ser realizadas até 9 da noite. Depois de 9 da noite, ficava todo mundo no escuro, né? Porque não tinha energia naquela época, né? Antes de doutor Nabor implantar o sistema de energia na cidade de Patos. Agora, Adil, está um detalhe interessante da administração de Nabor Vanderlei, aliás, da eleição de Nabor Vanderlei, não é? Nabor Vanderlei disputou com Bivar, não é? E Bivar ganhou em todos os municípios, na sede, em todos os distritos, não é? E Nabor Vanderlei tirou a diferença e se elegeu só em São José de Espinharas. Pois, exatamente, foi o que aconteceu. Ele ganhou nos outros distritos, que Patos tinha vários distritos naquela época. Bivar ganhou nos outros distritos. Aí Bivar distritos. Ganhou, né, terminou o doutor Nabor ganhando dentro do São José de Espinharas, que era o maior. Era o maior dos distritos e era a base de doutor Nabor, era a base de Clóvis Sátiro, né? Naquela época, né? Exatamente. Veio em seguida a eleição de Bivar Olinto de Melo e Silva. Bivar foi eleito em 30 de novembro de 59, teve 4.802 votos contra 3.959 de Zé Cavalcante. O vice-prefeito de Bivar foi Otávio Pires de Lacerda, com 3.238 votos contra 3.076 votos de Francisco Soares de Sá, doutor Chico Soares, e 2.228 de Nabor Vanderlei. Aliás, de Bossué Vanderlei. Um detalhe interessante, né? Havia 2 candidatos a prefeito e havia 3 candidatos a vice. É porque, Gonzaga, naquela época, o vice era avulso. Ele não era junto com o prefeito. Você votava no vice e votava no prefeito. Até 62 havia esse instituto. Você podia votava no vice e votava
no prefeito. É tanto que doutor Otávio Pires Lacerda, quando foi candidato, ele foi candidato a vice mesmo, foi candidato, não era vice de ninguém, ele foi candidato a vice-prefeito e se elegeu. Aliás, parece que foi a última eleição em que teve isso, né? O vice foi votado 62, avulsamente. Foi 62. Né? Inclusive, tem um detalhe nesse período, Gonzaga. Por exemplo, o presidente da Câmara de Vereadores era o Severino Rodrigues Neves, que era o presidente da Câmara, era vereador. Quando, por exemplo, Bivar foi eleito nesse período, Bivar precisava se ausentar, quem assumiu era o presidente da Câmara e não o doutor Otávio Pires Lacerda. Sim, o vice não podia, o vice não podia assumir naquela época, Gonzaga. Só podia assumir em caso definitivo. O vice era eleito e só assumia quando fosse definitivo mesmo. Quando aconteceu de Bivar se eleger deputado federal, em fevereiro de 1963, ele assumiu o mandato e aí o doutor Otávio aí assumiu definitivamente os dois anos. Completou o mandato de Bivar. Ele não podia assumir temporariamente. O vice naquela época só podia assumir de uma vez. Ele não podia. Só quem assumia toda vez era o presidente da Câmara. Quais foram as principais realizações de Bivar Olinto? Olha, nós temos o novo Matadouro, né? E o Hotel JK. O Matadouro, o projeto, naquela época, até 62, o vereador poderia apresentar projeto que gera despesa. Hoje não pode. Né? Depois da Revolução para cá, o parlamentar não pode apresentar projeto que gere despesa. E aí foi o que aconteceu. Naquela época, o vereador Abdias Guedes apresentou o projeto de lei, foi aprovado na Câmara do Matadouro. E aí Bivar construiu o Matadouro. E é esse Matadouro que nós temos aí, né? Exatamente. E o Hotel JK também foi outra grande obra do Bivar Olinto, né? Que foi inaugurado, inclusive, Juscelino veio a Patos e tudo, né? Que já tinha vindo outros presidentes a Patos. Por exemplo, quem primeiro veio a Patos como presidente, em 1926, foi o Washington Luiz. O Washington esteve em Patos, se hospedou naquela casa que hoje é de Valdomiro, que antigamente tinha um buraco bem grande na frente. Não sei se você se lembra, Gonzaga. Eu fui muito lá, né? Eu brincava quando era menino. E fizeram uma festa lá para receber o Washington. O presidente da República na cidade. Na cidade, né? Então ele foi o primeiro presidente a visitar a cidade de Patos em 1929. Aí veio a eleição de José Cavalcante da Silva. Ele foi eleito com 4.669 votos, tendo aí já atrelado a ele, como candidato a vice, Cícero Gonçalves. A eleição foi em agosto de 63. O adversário de Zé Cavalcante era Severino Lustosa de Moraes, tendo como companheiro de chapa Estoécio Vanderlei. Algum detalhe da administração de Cavalcante? Bem, o detalhe, você quer as obras ou as realizações e algum detalhe? As realizações dele, ele foi um prefeito muito popular. Construiu o clube de bairros, lavanderias, né? Clubes de mães, postos médicos, né? O Estado Municipal Zé Cavalcante, um detalhe interessante do Estado Municipal. A lei, Gonzaga, até hoje, a lei, ela proíbe só a união de botar nome de pessoas vivas. Foi colocado o nome de Zé Cavalcante naquela época, do Estado de Zé Cavalcante. Mas até hoje a lei só diz direito à questão da união. Estado e município, a lei deixa aberta. Deixa aberta, a não ser que cada um faça coloque o nome de pessoas vivas. Então, por exemplo, Rivaldão. Rivaldo era vivo, construiu o Rivaldão e botou o nome dele. Né? Mas aí estão querendo alterar a lei, Gonzaga, para proibir, porque eles acham que há uma assimetria. Que tem que ser proibido tudo, né? Se foi federal, e os outros tem que ser tudo proibido. Mas aí estão querendo mudar a lei, porque a lei só fala na União, nos prédios da União. Agora, outras obras dele aí... ele teve também, a reforma da Praça João Pessoa. A Praça João Pessoa, Gonzaga, ele fez uma reforma grande. Muito bonita a praça ficou na época, fez aquela fonte luminosa, né? E eu ia muito para lá, né? A gente eu tinha... foi mais ou menos em 69, 68, mais ou menos, eu fui para lá e a Praça João Pessoa, você colocou até, tem no texto aqui, falando sobre a Babilônia. Babilônia. Foi um apelido que os adversários deram. Um apelido que o MDB, na época, colocou, né? É uma crítica, isso é uma crítica a Zé Cavalcante.
Porque a praça só tinha o coreto, antes só tinha o coreto. Aí ele fez toda a arborização, fez a fonte. Gastou muito dinheiro na época e chamava o Jardim da Babilônia, porque ele gastou muito dinheiro, por isso se apelidou. Um pouco a gente sabe que foi, olha, quem chamava era Zé Rui Gouveia, Dr. Olavo, Zé Gaiuso, era o MDB que colocou esse apelido. Isso era uma coisa pejorativa, era uma crítica à Revolução na época, porque colocaram, aí chamaram de Babilônia. Muita gente não sabe desse detalhe, né? Porque o MDB chamou de Jardim da Babilônia, que ficou só depois Babilônia. E outra grande obra dele foi a Vila Cavalcante, né? A Vila Cavalcante, sim, justamente porque ele doou os terrenos e o pessoal fizeram em forma de mutirão. Doou o terreno e doou o material. Doou né? o material também, foi em forma de mutirão, o pessoal construiu. O mutirão que era muito comum na zona rural, para limpar um roçado, para fazer uma colheita, era muito comum na zona rural, foi a primeira vez que se fez a nível urbano essa. É verdade. Ele inovou bastante. Zé Cavalcante foi ele pensou grande no administrador. futuro, grande administrador, pensou no futuro, né? Mas depois foi caçado, Gonzaga, depois, né? Mas, depois a gente vai abordar essa questão. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e depois nós vamos fazer essa abordagem rapidamente sobre Zé Cavalcante e voltar com os outros administradores posteriores. Voltamos à nossa sala de conversa, hoje entrevistando o jornalista Adilton Dias dos Santos. Adilton, Zé Cavalcante teve mandato cassado, mas foi mais por denúncias eminentemente políticas, né? Porque parece que na realidade Zé Cavalcante era honesto, né? Pois é, ele realmente era prefeito que a gente pelo menos subentendia que era honesto, né? Mas depois terminou, porque naquela época houve perseguição tanto ao pessoal da Arena, como houve também perseguição ao pessoal do MDB, né? Que foram caçados naquela época através do ato número 5, né? Que perseguiu. E aí o Zé Cavalcante terminou perdendo seu mandato, né? Lembrando que naquela época nós tínhamos Edivaldo Mota, foi vereador, outro fato interessante da época. Ele foi eleito em 1963 vereador e foi nomeado como secretário-geral, vamos dizer como se fosse uma espécie de primeiro-ministro. É mais ou menos isso. Pois ele era o secretário-geral. Ele quase não exerceu o mandato de vereador. Ele foi mais secretário-geral, Gonzaga. Em seguida veio a administração do médico Olavo Nóbrega de Souza, que teve como vice Severino Lustosa em eleição de 15 de novembro de 68. Eles obtiveram 8.014 votos. Venceram Zé Palmeira e Apolônio Gonçalves, que tiveram 3.918 votos, e um terceiro candidato, Edivaldo Fernandes Mota, tendo como vice Valdemar Simões, tiveram 3.619 votos. Algumas realizações de Olavo Nóbrega. Olha, eu considero a principal realização de Dr. Olavo Nóbrega, né, foi a rodoviária, né, que ele inaugurou no dia 7 de setembro de 1972. Foi a principal obra do Dr. Olavo. Mas ele fez também, Gonzaga, grupos Maria Eudócia, Dacílio Vanderlei, lavanderias no Jatobá e nos Voadores, né? Mas a principal obra do Dr. Olavo foi a rodoviária, né, a estação rodoviária, que funcionou até bem pouco tempo, né? Há pouco tempo, agora, uns 2 anos atrás, e funcionou. Agora, um detalhe interessante, que se você somar a votação de Edivaldo Mota, que ficou em terceiro lugar, e de Zé Palmeira, e a votação de Dr. Olavo, a diferença foi de 477 votos, Gonzaga, porque naquela época havia a sublegenda. Juntou os dois, tirou pouco mais de 7 mil votos, Dr. Olavo tirou 8.014 votos. A diferença foi de 477 votos, Gonzaga, que era a lei do estudante no tempo do regime militar. Havia a lei coincidência. Em 1972 foi eleito o empresário industrial Aderbal Martins de Medeiros. Teve 6.446 votos. O vice dele era Apolônio Gonçalves. Agora tinha 2 concorrentes. Durval Fernandes, que era da sublegenda da Arena, teve 4.486 votos. O vice era Roberto Cid, filho de Bivar. Roberto Cid. E pelo PMDB o candidato era Padre Levi Rodrigues. Teve 5.936 votos. O vice era João Palmeira de Araújo, João Germano, que é bisavô de 2 netos meus, viu? Mas aí nessa eleição foi muito badalada, por exemplo, a famosa
Passeata dos Jumentos, não é? É, eu acompanhei essa passeata dos Jumentos. Acompanhei essa passeata. Menino, acompanhei, saiu lá do Jatobá, não é? Um fato interessante que aconteceu, quando a gente chegou em frente ali chega mais ou menos em frente à igreja da catedral, veio um leão, que tinha um circo ali em Santa Luzia, trouxeram um leão para cá, o leão deu uma patada na perna de Zé Gaioso. Zé Gaioso vinha num cavalão, um azalão, muito bonito o cavalo, que rasgou a calça de Zé Gaioso na época. Pouca gente sabe disso. Em frente, mais ou menos, à catedral, Gonzaga. O leão estava dentro de uma jaula, depois ainda bateu, ainda rasgou a calça do Zé Gaioso. Tá certo? Mas apesar da aparente... Mas foi a maior passeata que eu vi até hoje na minha vida, foi aquela passeata que o Padre Levi realizava em Patos. Mas apesar do favoritismo aparente de Padre Levi, terminou dando Aderbal Martins. Parece que houve por debaixo do pano, o PMDB andou traindo o Padre Levi. Época, né? O MDB na época. O MDB mandou, né, segundo a gente tem algumas informações, mandou votar em Aderbal, temendo a vitória de Duval. Né? Eles tinham medo porque a rivalidade maior era entre a Arena 2, que é a Arena de Edvaldo Mota, com o MDB. A rivalidade era muito maior do que com a Arena 1. E aí eles, temendo a vitória de Duval, que Duval poderia, né, se eleger, então mandaram votar no candidato, né, Padre Levi, no candidato da Arena 1, que era Aderbal Martins. Inclusive, Aderbal não precisou nem dos votos para se eleger, não precisava nem dos votos de Duval. Ele se elegeu com 510 votos de maioria de Padre Levi. Mas, Gonzaga, naquela época, o MDB votou, grande parte votou em Aderbal. Até porque Aderbal já foi do MDB, pouca gente sabe disso, né? Justamente. Aderbal já foi do MDB, e aí eles não mandaram votar em Aderbal. Principais realizações de Aderbal. Olha, as principais realizações de Aderbal, nós podemos dizer aqui o seguinte, Gonzaga. Colégio Aristides Ramos Timene, né? O Grupo Alzeni Lacerda, depois transformado em quartel da Polícia Militar, o Canal da Palmeira, reconstrução da Ponte do São Sebastião, que eu considero a obra maior dele, foi essa construção da ponte, e a implantação do DDD, né, naquela época, construção de 575 açudes. 56, Adilton. São 56. A informação do Patos de todos os tempos, do jornalista Damião Lucena, onde eu me baseei com as informações, a maioria das informações para o programa, é que foram 56 açudes. Eles botaram 565 aqui, mas a obra mais importante que eu achei da Aderbal na época foi realmente a construção da ponte. E que ainda hoje permanece. Permanece. A ponte, ela desabou no invernada que deu em Patos, e aí ele foi construído, inclusive, Gonzaga, com recurso de empréstimo do Banco do Nordeste na época, né? Em 1976, se elegeu prefeito o doutor Edmilson Fernandes Mota, que era irmão do então deputado Edivaldo Mota. O vice, doutor Edmilson, era Gabriel Luiz Gomes, Gabi, e eles derrotaram Olavo Nóbrega, que tinha como companheiro de chapa o sogro de Olavo, Dacílio Vanderlei da Nóbrega. Quais as principais realizações do doutor Edmilson? Olha, o doutor Edmilson calçou 28 ruas, né? Edificou o centro integrado na Praça da Pelota, ele fez aquela praça. Foi demolido. E demolido depois, né, para a construção do teatro, que está parado. O teatro está parado, né, a obra. E também lavanderia, Clube do Morro e o Mercado da Carne. Foram as obras principais. Agora, um detalhe nessa eleição, Gonzaga, foi em 1976, é que o doutor Olavo só aceitava ser candidato se fosse o sogro candidato. Né? Na época, o pessoal... Se fosse o sogro, fosse vice. Fosse o vice dele, né? Ele até... Porque o doutor Olavo, na época, era o furacão. Era o homem... vamos dizer assim, era um candidato que era considerado imbatível. Mas o que foi que levou o doutor Olavo a perder a eleição? Foi essa questão de colocar o sogro, né? E também a questão da repressão. Naquela época, no regime militar, a polícia foi para as ruas, Gonzaga, e houve uma grande abstenção que ocasionou a derrota de doutor Olavo. A abstenção foi grande e ele perdeu por 812 votos, a maioria de Edmilson Mota para doutor Olavo. Veio aí a eleição de Rivaldo Nóbrega de Medeiros. Aconteceu em 15 de novembro de 82. Já aí, uma votação maior, mais substancial, 11.651 votos. Ele tinha como vice Virgílio Trindade Monteiro, que era vice também dos dois candidatos. De Adão Eulâmpio, né? Naquela época podia, era também vice de Adão Eulâmpio. Ainda. E
Virgílio Trindade, aliás, foi o vice dos dois, e o adversário, aliás, os adversários, né, porque foi uma eleição com a presença pela primeira vez do PT. Né? O adversário maior era o médico José Carlos Candeia Pereira, que tinha João Germano como candidato a vice, tiveram 9.767 votos. Climídia Nunes Bezerra, com meu velho e saudoso amigo João Sucupira, tiveram 98 votos. Não é? Algum detalhe aí dessa Olha, eleição? Se lembra de alguma coisa? Bem, nessa eleição, Gonzaga, o grande problema foi o seguinte: a sublegenda chamaram Adão para fazer um acordo, né? Por exemplo, a Arena 1 chamou Adão para Adão desistir da candidatura de prefeito na sublegenda com o doutor Rivaldo. Ofereciam alguma vantagem? Mas aí ofereceram, mas aí Adão não resistiu, não aceitou. Né? Foi levado lá para o cartório, tudo lá, e para o Adão assinar um termo de renúncia. Né? E aí o pai dele disse, porque homem tem palavra, né? O pai de Adão não aceitou também. Né? Seu Lâmpio, não aceitou. Seu Lâmpio Cândido. Foi, aí Adão terminou não aceitando essa história de renunciar, porque eles achavam que Adão renunciando, Carlos Candeia venceria a eleição, porque foi uma eleição atípica, veja só. Naquela eleição de 1982, Gonzaga, a chapa era de cima para baixo. Você votava no governador e votaria também, tinha que votar no prefeito. Era então, o pessoal vinculado o voto. Viu, o voto vinculado. Aí o pessoal fazia o seguinte, dizia, não, vamos votar na chapa Camarão. Por quê? Porque para governador, naquela eleição foi a eleição justa com o governador, Antônio Mariz era o favorito. O que fez Mariz perder aquela eleição foi também isso aí, o voto vinculado, porque aí quem ele se elegeu foi o Wilson Braga numa eleição estadual, que era tudo junto. Então o Rivaldo foi beneficiado porque o voto era vinculado e teve também Adão como seu candidato na sublegenda. E aí o Carlos Candeia era um imbatível na época, era um candidato muito forte, mas disputou contra dois candidatos. E tem um detalhe também, queriam colocar Aderbal na sublegenda com o Carlos Candeia. Carlos Candeia não aceitou. Talvez se tivesse colocado Aderbal como na sublegenda, como candidato, talvez, né? E Aderbal era uma pessoa de muitas amizades aqui na cidade. Tinha sido prefeito, tinha feito uma boa administração. Mas ele não aceitou, ele achava que... Principais realizações de Rivaldo Medeiros? Olha, Rivaldo fez muita coisa. Como prefeito, ele construiu 30 salas de aula, escola de música da banda 26 de julho, ginásio de esporte do Rivaldão, né, que ele colocou o Rivaldão na época, posto de saúde, creche, calçamento na periferia, é a nova iluminação do Estado Municipal. Né? Ele fez construiu bastante. Rivaldo foi um grande prefeito em termos de obra aqui na cidade de Patos. Mas ele era aquela coisa dura, né? Centralizador e fiscalizador. E fiscalizava também as coisas. Era um grande. Você poderia encontrar Rivaldo 5 horas da manhã fiscalizando, né? Exatamente. Ele fiscalizava e depois ele fez o sucessor, né? Depois vamos falar. Então, em 15 de novembro de 88, foi eleita a prefeita, a esposa do doutor Rivaldo Medeiros, a dentista Geralda Freire de Medeiros. Tinha como vice Geraldo Palmeira. Ela conseguiu 12.450 votos contra Edmilson Fernando Mota, que já havia sido prefeito, e o vice de Edmilson era Adão Eulâmpio. Também foram candidatos naquela eleição. Professor Virgílio Trindade, que teve como vice Tereza Marinho, a professora Geralda Medeiros Nóbrega, do PT, tendo como vice Lucrécio Rocha. Realizações da doutora Geralda, Adilton. Ela cuidou bastante da área da saúde, creche e a escola profissionalizante da mulher, né? Ela construiu. Agora, um fato interessante, que naquela eleição houve uma questão interessante. Na Constituinte de 88, tinha lá, nas transições transitórias, foi aprovada uma emenda de Zeca Sarney, filho de Sarney Filho, né? E aí ele colocou que naquela eleição os parentes poderiam ser candidatos. E aí foi onde houve uma briga grande entre Rivaldo e Edivaldo, que eram amigos de mais de 30 anos, né? E eles brigaram porque Edivaldo queria Edmilson Mota como candidato e Rivaldo queria colocar a sua esposa como candidata a prefeita. Foi uma briga grande, foi a convenção mais movimentada que eu já vi até hoje na história. Foi no tempo, muita gente, quando eu fui para lá, briga, foi muita confusão. E aí eles terminaram rompendo, né? Edivaldo e Rivaldo terminaram rompendo. E aí o doutor Geraldo começou
E Edivaldo fez aquela campanha, né, contra a mulher, aquela coisa toda, né, a rivalidade. De um lado tinha ele colocando o irmão, do outro lado tinha o doutor Rivaldo colocando a esposa. Então foi uma bastante disputada e terminou doutora Geraldo vencendo por 2.097 votos essa eleição para prefeito aqui da cidade de Patos. E foi a última vez que houve o Corujão até às 8 horas da manhã, viu, Gonzaga? É um fato interessante. É interessante. Porque antes, o Corujão iam até 8 horas da manhã. Depois foi até essa eleição de 88, eu me lembro que eu fui olhar o Corujão da doutora Geralda, e Renato e seus Burquetes cantando lá, muita gente lá, ali em frente à Faculdade de Economia. Eu fui para lá, fui dormir de madrugada assistindo esse Corujão. E daí lá para cá, acabou. Hoje só vai até 2 da madrugada agora. Né, e o que é mais correto? O mais correto hoje é até 2 da madrugada. Então, a doutora Geralda terminou vencendo a eleição, né? E ganhou de Edmilson Mota. E dizer também, por exemplo, doutor Olavo era o furacão na época, era muito forte. Edmilson Mota também era considerado furacão, porque venceu o doutor Olavo, né, por 812 votos. E aí, 2 prefeitos, você vai contando aí, já 2 prefeitos que foram candidatos depois de perder a eleição. Doutor Olavo e Edmilson Mota. Nós vamos voltar a essa questão, mas vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta com Adilton Dias falando sobre histórias da política de Patos. Voltamos para a nossa sala de conversa, onde estamos conversando com o jornalista Adilton Dias sobre alguns fatos da política local nos últimos 50 anos. Adilton, nós tivemos em novembro de 92 a eleição do médico Antônio Ivânio Ramalho de Lacerda. Ele tinha como vice Francisca Mota e derrotou Dinaldo Medeiros, que tinha como vice Armando de Bivar. Também foram candidatos Múcio Sátiro, tendo como vice Virgílio Trindade, Aderman Martins, tendo como vice Dr. Souza Irmão, e Otávio Bezerra Sampaio, tendo como vice o professor Ivon. Principais realizações do doutor Ivânio? Olha, ele fez o Mercado do Jatobá, ele fez o Pontilhão do São Sebastião, o Centro de Treinamento de Professor Maria Martins Manissoba, que hoje é a ST Trans, construiu a Praça da Alimentação e postos médicos. A Praça da Alimentação que depois foi demolida. Depois foi demolida também, né? Como também era uma obra muito criticada, exatamente. Inclusive. E também esse centro de treinamento hoje não é mais centro de treinamento, é a ST Trans hoje, né? Agora, Gonzaga, um fato interessante nessa eleição é dizer o seguinte: doutor Rivaldo era deputado federal e ele queria o candidato que fosse o Dinaldo Medeiros. Nessa eleição, doutor Dinaldo Vanderlei, ele foi colocado como Dinaldo Medeiros por causa de Rivaldo Medeiros. Nessa eleição foi uma eleição atípica, né? Ele não usava Dinaldo Vanderlei, usava Dinaldo Medeiros. Mas isso inclusive conduziu para a derrota dele, porque se dizia que Rivaldo era quem ia mandar na prefeitura. Pois é, mas o grande problema todo dessa derrota de Dinaldo foi o seguinte: Múcio foi a Brasília, né? Foi lá no gabinete de Rivaldo pedir para ser candidato. Ele queria que Rivaldo apoiasse ele para prefeito. Aí Rivaldo disse não. Foi curto e grosso com ele. O meu candidato vai ser meu sobrinho, o Dinaldo Medeiros. Vai ser Dinaldo, o candidato. E aí Múcio voltou e disse, bem, então eu sou candidato. Com essa divisão, Gonzaga, de Múcio mais Rivaldo, elegeu, terminou favorecendo a Ivânio Ramalho. Porque a diferença foi 1.815 votos, só Múcio tirou 2.016 votos, que já fazia a diferença. Então, a divisão deles dois possibilitou aí a derrota de Dinaldo e a vitória de Ivânio Ramalho como prefeito de Patos naquela eleição de 92. Mas aí veio a rebordosa, né? Em 96, Dinaldo foi candidato novamente e foi eleito, na época, com 19.577 votos, tendo como vice Elizabeth Sátiro. A adversária principal era Francisca Mota, tendo como candidato a vice Zé Lacerda Brasileiro. Mas também foram candidatos Padre Jair Tomazella, que foi o mais votado até hoje, nessa terceira força aqui. O terceira força mais votada. O mais votado, 3.829 votos, foi o mais votado até hoje, porque naquela eleição, Gonzaga, foi uma eleição bastante interessante. As esquerdas se uniram em torno de Padre Jair, né? Justamente, foi muito bem organizado na época. Embora a maioria de Dinaldo terminou sendo grande, né? Pois é. Então, uma maioria de mais de 3 mil votos, parece, naquela época.
Pois é, ele mais de 6 mil votos, né? Mas Foi o vice de Padre Jair, aliás, a vice era a professora Geralda Medeiros e havia ainda a candidatura de Fernando Antônio Formiga e João Araújo da Nóbrega. Depois, instituída a reeleição, Dinaldo e Elizabeth voltaram em 2000. Né? O candidato adversário era Nabu Vanderlei da Nóbrega Filho, tendo como vice Bertrand Freire. E o PT tinha como candidato Vital Henrique da Silva, tendo como companheiro de chapa Sansão Souza. Naquela eleição, Dinaldo teve 27.967 votos, Nabu 15.121 votos e Vital 744 votos. Quais foram as principais realizações de Rivaldo? Olha, ele concluiu a ponte dos voadores, que vinha há muito tempo, né, aquela pendenga para inaugurar aquela ponte, com o conjunto Vila Mariana, a Feira da Troca, cobertura entre os mercados, reforma do centro comercial da Cid Vanderlei, que é o Mercado Velho, né? E a Praça Fernando Soares, e a consolidação do maior evento turístico da cidade, que foi o São João, que ele foi quem reativou, né? O São João, que não tinha praticamente São João em Passagem de Santa Luzia, né? Mas nesse período aí de Dinaldo, essa questão, por exemplo, aqui nós temos aqui a Ponte dos Voadores. A Ponte dos Voadores foi colocado para o doutor Geraldo, quando era prefeito, Gonzaga, o nome de Dacílio Vanderlei. Depois, com a eleição de Nabu Vanderlei, mudaram o nome para de Geraldo Medeiros. Mudaram o nome para prefeito, que na época colocou o nome de Dacílio Vanderlei dessa Ponte dos Voadores. Mas quase ninguém chama, né, Gonzaga? O povo só chama Ponte dos Voadores. Então, foi um dos fatos que mudaram depois. A mudança foi feita em Brasília. Porque a Câmara de Patos aprovou uma lei, eu tenho até a cópia da lei, colocando o nome de doutora Geralda era prefeita, colocando o nome do ex-prefeito Dacílio Vanderlei. Vamos agora a 2004. Veio a eleição de Nabu Vanderlei. Derrotado na eleição anterior, vitorioso nessa eleição de 2004. O pleito aconteceu em 3 de outubro e o PMDB conseguiu 27.226 votos contra 21.123 votos de Dineudes Posidônio. O candidato a vice, doutor Ivânio, o candidato a vice de Nabu era doutor Ivânio, o candidato a vice de Dineudes era Vicente das Bolsas. Em 2008, Nabu Vanderlei com doutor Ivânio foram reeleitos 30.774 votos, enfrentando, desta vez, Dinaldo Medeiros Vanderlei, que teve a candidatura indeferida, inclusive o tribunal nem registrou os votos dele, né? A companheira de chapa era Moema de Melo e Silva Soares. Também concorreram o professor Isaac Cesarino, tendo como vice Joseildo Bezerra, e Dona Socorro Marques, tendo como vice Celso Nóbrega. Os dois só tiveram 688 votos. Algumas realizações de Nabu. Olha, ele implantou o Terreiro do Forró, que na época Dinaldo era prefeito, e muita gente pediu para que ele instalasse lá, mas aí fizeram um abaixo-assinado lá, quando estava o morador lá, pedindo para não ir para lá, que ia ser o cabeção, né? Chamavam na época de ia ser o cabeção lá, essa área. Mas aí, Nabu, quando foi eleito, implantou lá o Terreiro do Forró, que está até hoje aí, né? O Terreiro do Forró. Também a municipalização do Centro de Saúde Frei Damião, foi municipalizado nesse período. A implantação da Zona Azul, né? E também o PROCON municipal, ele implantou, Praça na Liberdade, no Jatobá e na Maternidade. Unidade de Saúde Maria Marques, no Jatobá, saneamento básico em Santa Gertrude, ponte da Rua do 18 do Forte e início do Canal do Franco. Então, isso favorecido, inclusive, pelos recursos federais, né? Federais. Já nessa época mais recente havia essa facilidade, né? Muito aporte de recursos federais. E aí veio a atual prefeita Francisca Mota, que em eleições anteriores havia sido derrotada. Foi em 96, ela perdeu a eleição, né? E ganhou em 2002. Numa uma velha escrita, né, que existe aqui, vamos ver se vai dar tempo para a gente lembrar essa questão. Francisca Mota foi eleita em 7 de outubro de 2012, juntamente com Lenildo Dias de Moraes, tiveram 28.407 votos. O adversário foi Dinaldo Medeiros Vanderlei Filho e o vice era Bonifácio Rocha de Medeiros. Os dois tiveram 23.389 votos. Um terceiro candidato, Silvano de Araújo Moraes, teve como vice Leonaldo Lino dos Santos, com 998 votos, os dois do PSOL.
Principais realizações de Francisca Mota e alguma coisa que você queira acrescentar? Olha, a Francisca Mota concluiu o Canal do Frango, né? Começou na administração do Nabu, a Alça Sudoeste, né? A Concha Acústica na Praça João Pessoa e o Centro Comercial Batista Leitão, academia, praças, creche e o Conjunto Batuel Palmeira. O Adilto, agora existem duas inscritas na política de Patos. Uma delas é um candidato derrotado numa eleição, consegue numa eleição posterior se eleger. Vamos ver se você se lembra aí quais foram os casos. Olha, vamos começar por Darcílio Vanderlei. Darcílio perdeu a primeira eleição em 1935 e ganhou, voltou a ser candidato novamente em 1951 e ganhou a eleição, né? Depois tivemos também o Bival Olinto, Zé Cavalcante, que perdeu. Tivemos o próprio Dinaldo, que perdeu em 92. Tivemos o Nabor Vanderlei, que perdeu também a eleição. E assim vai, Gonzaga. E Francisca Mota, né? Francisca Mota, que perdeu em 96. Então, são vários nomes que perderam na primeira tentativa, na segunda tentativa ganha a eleição. Então, nós temos aí 80 anos de sucessão, voto direto em Patos. Começou em 1935 até hoje, 80 anos. E tem também outra característica, Gonzaga. Todo ex-prefeito perde a eleição também, quando retorna para ser candidato. Temos essas duas características aqui na cidade de Patos. Tanto para os candidatos que foram e perderam a segunda, que quando é prefeito e volta a ser candidato, e tem também os que perderam a primeira vez na segunda tentativa, que conseguem se eleger. Na segunda tentativa, eu me lembro de 3 casos, né? Doutor Olavo foi derrotado em 76 por Edmilson Mota e depois se elegeu. E temos o próprio Aliás, também. Doutor Olavo foi eleito em 68. 68 e depois foi derrotado em 76 por Edmilson Mota. Por 802 votos de maioria. E depois teve o caso de Dinaldo também, que foi candidato e terminou sendo derrotado, né? Mesmo que aqueles votos de Dinaldo, que na realidade, Gonzaga, Dinaldo tirou 20.571 votos. Foram 20.571 votos, tá certo? Não foi 20.241, foi 20.571 votos. Só que esses votos foram anulados. Mesmo que fosse contado, ele ainda perdia por 10 mil votos para o candidato. Né? Interessante. Seria uma derrota maior do que foi a de Dinaldinho em seguida, né? Na eleição de Dinaldinho. 10 mil votos ele perdeu. A diferença então, foi menor. Há essa tradição aqui na cidade de Patos. Todo ex-prefeito também, quando vai para... Tenta, é derrotado também. Então, Edmilson Mota foi o terceiro caso, né? Foi eleito em 76 e depois disputou em 88 com Geraldo Medeiros e terminou perdendo a eleição. Mas, Adilto, como é que você vê as eleições desse ano? Não tem candidato ainda oficializado, mas o que é que você acha das eleições deste ano? Olha, Gonzaga, a eleição, nós poderemos ter 4 candidatos nessa eleição. Vamos ter Francisca Mota, se for para a reeleição, ou Nabor, né? Porque alguns PMDBistas dizem que o candidato é Nabor Vanderlei, né? Agora, por quê? Se Francisca é prefeito, tem direito à mas reeleição. Aí tem alguns defendendo, alguns secretários, tem algumas pessoas defendendo Nabor, né? Algumas pessoas do PMDB. E tem outros defendendo a candidatura da prefeita Francisca Mota, que é um direito dela, se candidatar à reeleição, que pode ser até a última reeleição, viu, Gonzaga? Porque a Câmara já aprovou, né? Já foi aprovado está faltando ainda o Senado aprovar essa PEC do fim da reeleição, que ainda estava para ser votada agora em fevereiro e não foi votado, Gonzaga. Mas ainda falta se concretizar essa questão da reeleição. Mas se for aprovado, aí Francisca pode ser a última a ser reeleita. Se ela for candidata e for reeleita, for vencer a eleição, ela pode ser a última a concorrer, ter direito a concorrer à reeleição. Porque se for aprovada a PEC, a partir da próxima não vai ter mais reeleição, vai ter só um mandato. Então vamos esperar para ver. Quais são os outros candidatos? Olha, nós temos 4 candidatos. Temos Francisca ou Nabor, eu estou botando assim, né? Pode ser um dos dois. Vamos ter o Dinaldinho Vanderlei, que só tem ele mesmo. Não tem outro. Se não tem outro, vai tu mesmo, né? É ele o candidato, só tem Dinaldinho mesmo. Vamos ter o Lenildo Moraes, candidato que agora ele disse que é para valer. Inclusive já convidou até o Diogo Medeiros para ser o vice dele, né? E aí vai depender bastante do governador, é quem deverá dar o aval, para se Diogo não é candidato realmente, de vice de Lenildo. E temos o Silvano Moraes, que sempre é candidato. Tirou na última eleição 998 votos e vai mais uma vez pelo PSOL, candidato a prefeito. Então, nós poderemos ter 4 candidatos, Gonzaga, nas próximas eleições. Não haveria perspectiva de a esquerda se juntar, não? Olha, eu estou achando muito difícil, está havendo muita divisão, né?
Eu até conversei outro dia com o Silvano Moraes e perguntei para ele, porque se havia a possibilidade, ele não abre mão. Porque muita gente questionando, Silvano, por que você não vai para vice de Lenildo, ou então vai para vereador? Ele disse, não, eu vou ser candidato novamente a prefeito de Patos. Ele não abre. Essa é a dificuldade para a terceira via. Essa é a dificuldade para a terceira via, Gonzaga. Adilto, muito obrigado pela sua participação na nossa sala de conversa e fique à vontade aí para se despedir. Eu quero agradecer, Gonzaga, o convite para participar do programa Sala de Conversa, né? Não conhecia aqui os estudos da TV Só, e conheci agora, né? E eu quero lhe agradecer e até uma outra oportunidade. Muito obrigado aos nossos telespectadores e até uma nossa próxima sala de conversa.